Olá você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre com você, em você, e mais essa semana que se inicia, que seja uma semana incrível, espetacular para você, juntamente com os seus e com todos os desafios que a semana vai nos apresentar. Para você que não me conhece, sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo sacerdote das boas notícias, da salvação para a eternidade. Salvação essa que encontramos e recebemos em Jesus, com sua morte, ressurreição, está ao lado do Pai, ao lado do dono da vida, para todo que aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna e passe a caminhar numa nova fase, numa paz verdadeira, alegria completa que recebemos o Espírito Santo quando deixamos de negar a Jesus. Prazer imenso estar aqui com você, você que já me conhece. Vamos continuar naquela corrida da oração, que ela é excepcional, ela é incrível. Tenho orado por você, pela sua família, e você que está chegando também, você está fazendo parte disso. Que você possa estar também entrando nessa corrida da oração, mesmo você que não o conhece, você vai passar a orar por mim, pelo meu canal, e você vai passar a ter uma experiência única, incrível, especial, não só com você que é, mas também com a pessoa do Eterno, essa pessoa que te faz respirar. Se você está aí é porque existe uma pessoa que te faz respirar, que te ama, além do que você imagina. E Ele quer te dar uma novidade de vida. Ele quer que você experimente algo novo, num relacionamento de amizade com Ele. Olha só que incrível! E Ele é flexível com você muito mais do que as regras da vida, que eu vou falar agora. Ele, enquanto você está vivo, Ele está te dando a oportunidade de você parar, fazer aquele psicodrama e mudar de vida. Mas aí não tem nada a ver com Vladimir Esperança. Vladimir Esperança simplesmente é só boca de Deus para você parar e refletir. E o tema dessa reflexão da semana vai ser o seguinte: as coisas que Deus detesta. Meu irmão, sacerdotisa de Deus, incrível, único, especial, sacerdote, incrível, único e especial. Existem coisas que Deus tem nojo, que Ele fica indignado, e que eu resolvi compartilhar com vocês e principalmente com você que não o conhece. E aí você vai tirar suas conclusões, você vai fazer a sua análise com o seu psicodrama e você decide. Não é o Vladimir Esperança, é o dono da vida que decidiu na regra, que está na Bíblia, o nosso manual. Como tem, por exemplo, as regras do futebol. Vou dar 2 regras só para a gente não alongar essa corrida. O futebol tem as regras dele. Por exemplo, você entrou mais duro na bola, cartão amarelo. Você entrou mais duro ainda, é vermelho e tchau, não tem acordo. Não adianta reclamar, ficar que nem um siri na lata. Cara, o juiz puxou o cartão vermelho, é chuveiro e acabou. É a regra do futebol. Fez falta fora da área, é falta. Fez falta, a mesma falta fraquinha dentro da área, é pênalti. Tu não precisa matar o jogador para ser pênalti, não. Você empurrou ele na cintura, fora da área não é falta? Dentro da área também é. É pênalti, é no cal e acabou. Não adianta ficar cercando o juiz, reclamando. Que nem eu tenho um técnico que eu acho ele excepcional. Hoje ele é o ícone do futebol brasileiro. Aquele português incrível, o Abel Ferreira. E ele tem uma dica que eu acho fantástica, porque
O jogo acaba o primeiro tempo, ele deve ir para o intervalo, deve dar aquela pressão, e quando eu volto o segundo tempo, ele só faz assim para o jogador, ó. Quer dizer, o jogador, quando olha, já sabe, pô, foi aquela palestra. Só que ele precisa fazer isso para ele mesmo. Belforreia, para ele, por quê? Porque às vezes ele é um cara assim, um exemplo, fica lá no campo agachado, observando, mas às vezes ele fica nervosinho com o juiz. Não adianta ficar nervoso com o juiz, porque você já viu alguma vez o juiz voltar atrás? Ah, não, é verdade, você está reclamando, eu vou voltar atrás e não vou dar falta, não vou expulsar o jogador. Não existe isso. Então, ó, não existe, não adianta ficar reclamando, chutando o copinho, aí tu é expulso. Aí tu vai ver o jogo lá, próximo jogo lá do camarote, a não ser que você queira ir pro camarote, comer pastel de Belém, e aí tomar aquele cafezinho, aí tudo bem. Aí eu concordo contigo, chuta o pau, reclama e vai lá pro camarote, pastel de Belém, bolinho de bacalhau e assiste o jogo dela com a diretoria. Talvez seja isso, mas eu acho que não é. Porque outra coisa, reclamar do VAR, não adianta. Porque o VAR aqui não é igual do Brasil, da Europa. O VAR do Brasil é linha torta, então não dá para ver. Se fosse uma linha reta, daqui mesmo a gente via, mas não dá. É eles que vão decidir lá o que eles querem fazer. E aí não adianta chutar copinho, ficar nervoso, porque se o VAR anular o gol, acabou, tá anulado. E também se há de conver que você muitas das vezes já foi favorecido pelo VAR. Então não adianta reclamar, porque reclamar a favor, ou melhor, contra, é uma coisa. A favor ninguém reclama quando é a favor. Então a regra é essa. É a regra, como tem a regra do dono da vida, que ele ainda é mais flexível. A regra da Fórmula 1, esse final de semana nós vimos. Uma corrida espetacular. Como eu tenho falado, a volta de uma nova era de Senna e Prost foi o André e o George. Uma corrida excepcional, um querendo ultrapassar, outro ultrapassou, depois outro, e aí infelizmente o carro do George deu, pelo que eu entendi, uma pane elétrica, que eu não tive tempo ainda de ver na real, daqui a pouco eu vou ver. E aí ele jogou aquela parte de fibra de carbono que protege no cockpit, jogou longe. É punição, não pode. Como ele tem que sair do carro, tirar o volante, sai do carro, tira o volante e depois tem que colocar no lugar, não pode deixar em cima do carro, que é punição. São as regras da Fórmula 1 que você tem que seguir. E não adianta ficar nervosinho, que nem fez, jogou, depois saiu, jogou as luvas, não adianta. Porque a culpa não é sua. A culpa foi da pane elétrica. Como a culpa foi do juiz, como a culpa foi do seu jogador que entrou mais duro, que não precisava, ou reclamou, não precisava, ou como você reclama e tem que ser expulso. A regra, que nem diz um ex, até ela é clara e tem que ser cumprida. E o dono da vida, ele deixou regras para nós. Regras para o ser humano. Ele criou regras. E ponto final. E não adianta você discutir com ninguém, nem com Vladimir Esperança, porque a regra da vida está lá no nosso manual, na Bíblia, que você pode carregar no seu smartphone e quando está aquele momento lá que você está no consultório, Esperança, você pode abrir e ler. E ele criou lá de trás a regra, quando ele criou os anjos, os arcanjos, ele criou uma regra. Antes da formação do mundo, teve uma regra para os arcanjos, os anjos, querubins, serafins. Só que teve um lá que decidiu, ficou nervosinho e quis se igualar a Deus. E aí eu fico imaginando, nesse nosso pensamento humano que não é igual dele, eu fico imaginando Deus falar, filhão, cara, a tua regra é essa, você já é, não queira ser igual a eu. E ele, não, eu quero ser igual a você e tal. E aí a gente já sabe o que aconteceu, foi expulso ele mais um terço e começou a regra da vida, depois que Deus criou o ser humano, do bem e do mal. Existe a regra do bem e do mal.
E aí a gente já sabe que começou lá com Adão, Deus criou Adão, fez tudo para ele, um jardim maravilhoso. Adão, você vai ser o primeiro empreendedor. Ó, isso aqui tudo é teu, ó, esse aquário, você que vai administrar esse aquário lindo que eu criei para eu mesmo relaxar com ele, com essas cores maravilhosas, essas criaturas incríveis. Eu vou deixar você administrar, você vai ser o primeiro empreendedor. Só que para a regra da vida, Adão, é o seguinte, ó, tá vendo esse fruto aqui? Eu já falei sobre isso. Tá vendo esse fruto, design dele, a cor? Esse aqui você não toca. O resto tu faz o que tu bem entender. Se lambuze, fique à vontade, coma, desfruta. E aí veio aquele que caiu lá do jogo da regra e influenciou, porque ele é assim, o jogo do bem e do mal é só influência do mal. Você cai se você quer. E Adão, impactado com a Eva que Deus criou, que devia ser lindíssima, maravilhosa, um designer incrível, sem o pecado, sem a maldade, Adão olhou só para Eva e esqueceu de olhar para o fruto. E aí, quando Eva veio, ele só olhou para ela e a gente já sabe o que aconteceu. Regra da vida. E tem as regras do bem e do mal, que a gente já sabe. É só você ir lá no Antigo Testamento, você vai ver cada histórias incríveis, que quando se obedecia, tinha um resultado e quando não, outro. E aqui, meu irmão, tem regras que Deus, ele fica enojado. É repugnante para ele, é abominável. E aí, eu vou falar as que estão e você vai refletir. Não adianta tu ficar com o biquinho nervoso com o Vladimir Esperança, porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque essa regra para mim também, e eu tenho que analisar, refletir e seguir. E a primeira delas, que Deus fica enojado, quando você vai lá em Levítico, vê lá, relações sexuais ilícitas, e tem lá, depois você lê com calma. Só que tem uma que Deus fica enojado e é repugnante para ele, que está em Levítico 23. Presta atenção, fica com você, e se você não concordar, tá tudo certo também, porque eu acho que às vezes se acontece é muito pouco isso aqui, mas não fica nervoso comigo. Não precisa aceitar, toca a vida. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, abominável, eu fico enojado, terão que ser executados, pois merecem a morte. Isso é na época da lei, porque na época da graça, na época de Jesus, é mais flexível. Lá você seria executado. Agora, Deus ele ainda te dá uma chance. Enquanto tu está vivo, tu pode parar, refletir e se quiser mudar de vida, você vai mudar e viver eternamente. Porque senão é pá de cal, morte eterna e acabou. E eu conheço vários casos de pessoas que faziam isso, mudaram de vida, hoje são pastores, têm família, algo incrível, um testemunho impressionante, extraordinário, impactante. Então, são escolhas. E aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Se tu viver um novo tempo de refrigério, de alegria e paz verdadeira ou não. Beleza? Qualquer coisa, reflete com o dono da vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou apenas seguindo o manual. Em Provérbios 6, 16 a 19, Deus dá uma relação de 7 coisas. E a sétima é assim estarrecedora. E isso aqui a gente vê e é complicado. Eu fujo disso aqui. Deus fala assim, ó, que Salomão relata. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, quer dizer, olhos orgulhosos, aquele que sobe na tamanca, no Salmo 24 e se acha. Deus detesta. Língua mentirosa,
Porque Jesus fala, o teu sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno, e é mesmo. Que a tua palavra seja sim, 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 não, 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 e ponto final. A verdade é a real, que aí você ganha a pessoa, do que ficar com tapinha nas costas e com falsidade. Apesar que a gente não vê isso não é da minha cabeça, isso daí não tem. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso daqui para Deus é repugnante, abominável, ele fica enojado. Gente que fica arrumando confusão com o irmão. Em vez de tentar ter empatia, harmonia e chegar à sintonia. Deus não se agrada. No lar, na família, entre irmãos de sangue, entre irmãos do corpo de Cristo. Deus, ele fica enojado, fica com repugnação das pessoas que arrumam discórdia entre outras pessoas, principalmente irmãos. Reflete, analisa e tranquilo. E se você souber de alguém que está nessa situação, ajude. Ajude, porque enquanto há vida, há esperança. E a outra, para finalizar essa reflexão da semana, a gente vai encontrar lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Deus vai falar o seguinte. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque enquanto nós estamos na ignorância, não ignorância de ignorante, de estupidez, ignorância de não conhecer a regra. Porque às vezes a gente não conhece a regra da vida ou a regra de alguma coisa e Deus ele releva. Na regra do homem é uma coisa, não tem jeito. Entrou dura expulsão, chuveiro, tchau. Não pôs o volante no lugar, punição. Com Deus não, com Deus ainda tem a flexibilidade. E enquanto você está na ignorância, Deus releva. E aí enquanto há vida, há esperança. Porque a partir do momento que você fica sabendo disso tudo que eu relatei, e aí a partir de agora é que a coisa começa a pegar. Porque se você não sabia, menos mal. Agora, a partir de agora, a coisa já começa a pegar. E tem mais uma aqui que Deus abomina. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, o dono da vida, o que te faz respirar, e também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Se divorciou porque não sabia, porque não deu tal beleza, mas agora você já sabe. E se você está, é bom você pensar, repensar, reanalisar, faz um psicodrama de 24, 36, 72 horas e conversa com o Eterno, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar uma direção. Ele vai falar com você, se você tiver humildade de buscá-lo. Porque embora Ele esteja no alto e sublime trono, Ele está com abatido e com humilde de coração. Olha que incrível. Ele olha aqui para essa cabeça de alfinete, ele olha para esses mais de 8 bilhões de gafanhotos e gafanhotas, de sacerdotes e sacerdotes de Deus, e ainda tem o amor, a bondade e a compaixão de olhar para mim e para você quando nós nos humilhamos e o buscamos, e Ele dá a direção perfeita para mim e para você. Amém. Prazer incrível em falar com você, que essa palavra possa estar ajudando você que não o conhece, e você que o conhece, que você retenha o que é bom e ajude quem está do seu lado, que possa estar nessa situação. Que você tenha uma semana incrível, inspiradora, que você consiga
vencer todos os desafios da vida. Estou orando por você. Tenho um carinho por vocês. Vocês não têm ideia, mas eu tenho um carinho imenso, imensurável por vocês. Tenho orado por nós 5. E Deus tem algo impressionante, incrível para fazer em nós e por nós. Tudo de bom, um abraço enorme no seu coração, com amor ágape, e até quinta ou sexta para o café da tarde com esperança. Tudo de bom, valeu!